então vamos dar sequência à aula 6, aí, a segunda parte. Essa segunda parte começa na página 312, aí, que fala sobre a estrutura geológica do Brasil. E também tem um mapa aí da estrutura geológica do mundo. O que a gente tem que lembrar sempre quando falar de estrutura geológica? São os elementos que compõem a Terra, em especial a crosta, né? Estamos estudando os elementos formadores e constituídos na crosta. Temos 3 tipos de estrutura geológica, não podemos confundir. Quais são elas? Acabei de falar: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Então, quais são os 3 tipos de estruturas geológicas? Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. No Brasil, só existem 2 desses 3 tipos. Quais são eles? Escudos cristalinos, que representam 36% do Brasil, e bacias sedimentares, que representam em torno de 64% do Brasil. Alguns livros, inclusive os seus, dividem esses 64% em 58% de terrenos sedimentares e 6% de terrenos vulcânicos, que são aquelas áreas que eu falei agora há pouco, onde ocorreram atividade vulcânica e deram origem aos solos de terra roxa, no centro-sul do Brasil, região do Paraná, região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma região de solo muito fértil e grande produção agrícola. Repare para você ver na sua apostila, na página 312, que nós temos aí a divisão desses 3 mapinhas. Então, qual que é a dica na hora da prova? Lembrar sempre que a região da Amazônia é uma região da grande bacia amazônica, é uma região de muitos sedimentos. Inclusive, essa área tem petróleo, tem gás natural. Exploramos petróleo também dentro do continente, chamada exploração onshore. E essa bacia aí é chamada Bacia do Urucu, tem produção de petróleo dentro da Amazônia, na região dos Solimões. Ali. O primeiro mapinha aí, ele mostra os terrenos cristalinos, pegando o norte do Brasil, o extremo norte lá, que é onde fica chamado Escuro das Guianas, tem região muito rica em minério. E o último mapinha aí, o mapinha C, ele está mostrando para você aí as áreas de terrenos vulcânicos, que é a região centro-sul do Brasil. Bacana? Então, qual que é a dica? Lembrar sempre, no Brasil não existem dobramentos modernos, dobramentos recentes, terciários, montanhas recentes. Sempre quando falar isso, não existe no Brasil. Tá bom? Temos uma estrutura geológica antiga, um território estável, localizado no centro da placa sul-americana e formado por bacias sedimentares e escudos cristalinos. Bacana? Então fica a dica aí. Esse segundo mapa aí, que está mostrando a estrutura geológica mundial, ele destaca pra gente aí as regiões que estão de preto aí, que você vai ver, que são as grandes montanhas recentes, né? Na porção da América do Sul tem a Cordilheira dos Andes, na região da América do Norte, aí, na porção oeste, tem as Rochosas, tem a região do Grande Himalaia, lá na Ásia, entre Índia, China e Nepal. Temos a região no norte da África, uma cadeia de montanhas chamada Atlas. Temos na Europa os Alpes suíços. Essas áreas são todas dobramentos modernos, formados pela colisão de placas, que já estudamos, também chamado movimento orogenético convergente. As placas se chocam e formam um soerguimento da crosta, dando origem a essas grandes montanhas do mundo aí. Lembrando que elas não existem no Brasil, não é isso? Continuando, na página 316, o livro nosso mostra a formação de terremotos, abalos sísmicos. Como é que eles se dão? Você vai gravar o conceito, então. Estou carregando a primeira parte da aula para vocês ali no notebook. Os abalos sísmicos, eles são originários do que nós chamamos da liberação de tensão. Essas placas, elas se chocam, se pressionam e ao se romperem, elas liberam uma grande energia. A propagação dessa energia durante a estrutura da crosta, que pode ter até 70 km de espessura, essa energia vai se propagando e ao atingir a superfície, nós vamos chamar essa área externa de epicentro, onde se forma a energia, é chamado de hipocentro ou foco. Olha o macete, hipocentro. Então a energia se forma no interior, I de interior. E a energia se manifesta aqui fora, onde nós estamos, na parte externa, epicentro de externo. Bacana? Onde se forma? No hipocentro e onde se manifesta no epicentro. A crosta tem cerca de 70 km de espessura. Quanto mais fundo for o foco desse abalo sísmico, menor energia chegará à superfície. Então ele vai ser um terremoto profundo,
de origem profunda e mais fraco. Quanto mais próximo da superfície ele for, mais raso, ele vai ter um impacto bem maior nas estruturas aqui no epicentro, derrubando prédios, gerando maior catástrofe. É possível prever, Anderson? É possível prever, fica a dica. Existem equipamentos muito tecnológicos chamados sonar, que ficam no fundo dos oceanos, e também os sismômetros, que são instalados em vários pontos do mundo, ao longo das costas do Japão, dos Estados Unidos, países que têm muito abalo sísmico, eles têm uma estrutura tecnológica para prever isso. Olha a dica para o Enem e para os vestibulares todos. Não se pode impedir o acontecimento deles. Podemos prever. Impedir é impossível porque é uma força da natureza. Tranquilo? Lembrando que essas placas se movimentam, algumas até 10 centímetros ao ano. Faz um cálculo aí, 10 centímetros ao ano. Em 10 anos vai dar uma movimentação de uma mega estrutura rochosa, que são as placas, de 1 metro. Então, obviamente, vai haver o choque em algum lugar, a separação, a fricção, e vai quebrar essa parte da crosta e necessariamente vai haver a liberação de energia. Os abalos sísmicos subdividem-se em 2. Terremotos, como desses acontecimentos se dão no continente, na terra, e maremoto, quando esses acontecimentos se dão no oceano, no assoalho oceânico, debaixo do mar, e podem causar grandes ondas chamadas de tsunamis. Tranquilo? Então fica aí a análise de abalo sísmico. O que você tem que lembrar de abalo sísmico? 2 dicas importantes. Primeiro que existe uma escala que mede esses abalos sísmicos. Que escala que é essa? Chamada escala Richter. Cuidado na prova. Ela varia de quanto a quanto? De 1 a 5, de 1 a 10? Temos que saber. Ela varia de 0 a 9 pontos. Já aconteceu algum terremoto maior que 9? Já aconteceu. Quando Richter criou essa escala, ele não imaginou que pudesse ter um terremoto tão intenso. Mas ele já aconteceu em áreas como o Chile e, independente da escala Richter, esses sismômetros vão medir a intensidade, a magnitude do sismo. Pode ser de 10, de 12, nada impede que isso ocorra. Tem um filme que está na Netflix, inclusive, que é interessante. Quem nunca viu assistir, é uma ficção, óbvio, que fala sobre isso. Chama o filme Terremoto, Falha de San Andreas. E existe uma outra escala, essa que eu quero chamar a atenção, que é, não sei se tem aqui no material, então é bom você anotar quando você for assistir a videoaula, chamada escala Mercalli. A escala Mercalli ela mede o grau de destruição dos abalos sísmicos. Então, obviamente que o grau de destruição vai estar ligado diretamente aqui, vai estar ligado à estrutura das edificações, à tecnologia que o país disponibiliza para prever esses acontecimentos. Em países em que tem muito terremoto, como o Japão, os Estados Unidos, a região da Califórnia, eles já têm um sistema de construção de engenharia mais resistente, inclusive com estruturas com molas, para aguentar as vibrações lá dos abalos sísmicos. Mas se um terremoto de mesma magnitude, vamos supor 7, atinge Tóquio e atinge São Paulo, qual cidade vai ser mais destruída? Certamente vai ser São Paulo. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura preparada para esse tipo de evento. Então a escala Mercalli ela mede a destruição, que pode ser diferente em diferentes partes do mundo em relação à mesma magnitude do mesmo abalo sísmico. Tranquilo? Ela varia de fraco, moderado, forte, catastrófico e muito catastrófico. São os níveis da escala Mercalli. Então tá aí mais uma aula. Falamos sobre os abalos sísmicos e bons estudos para vocês.